Mon ami est tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, yo meilleur ami. Moninga nangaya motema, à côté ça va fama bozambe. Na betelo li solo ya camarade nanga, azali bali susu camarade te, akuma na ye famille nanga ye, mon meilleur ami, solo c'est Jésus, solo c'est Jésus, mon meilleur ami. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, isso é a. Só que eu que moninga nangaia, moninga nangaia, tanga meu sou Jesus, Jesus mon meilleur ami, Jesus mon meilleur ami, acompanhar eu sou de Paz do Senhor, irmã Micaela, seja bem-vinda. Vamos entrar para a nossa hora de meditação. Vamos partilhar a palavra de Deus como alimento diário. Eu vou pedir aos irmãos para abrirem as vossas Bíblias, que eu já tenho aqui a minha, para então meditarmos na palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 5 e vamos então ler do verso 1 até o verso 10, para entrarmos para o momento da palavra. Vamos orar. Obrigada, Senhor, pelo teu amor e a tua misericórdia. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigada porque sabemos que o dormir ou acordar não é hábito, mas é a tua misericórdia que superabunda sobre as nossas vidas. Por isso nós nos prostramos diante da tua presença, Senhor, para te dizer que te amamos e para dizer o quão grato nós somos neste dia, Papá. Venha ser com a meditação de hoje e nós entregamos tudo diante do teu altar. No nome de Jesus Cristo é que oramos e agradecemos. Amém. E a nossa palavra está em Mateus 5, capítulo 5, do verso 1 ao verso 10, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se e aproximou-se dele os discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E para terminar, bem-aventurados que sofrem por perseguição, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém. A nossa palavra de hoje está em Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 10, mas vamos nos focar propriamente aqui no verso 9, que diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A analisarmos aqui essa palavra de Deus, verificamos que aqui em Mateus capítulo 5, Jesus estava a falar, né, no Sermão do Monte,
a falar no Sermão do Monte para os discípulos e a explicar aos discípulos as bem-aventuranças que existiam por aqueles que servem a Deus, por aqueles que têm sede de justiça, por aqueles que são pacificadores e por aqueles que têm corações limpos que verão a Deus. Eu me foco diretamente aqui no verso 9, que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. À luz da palavra de Deus, quem são os pacificadores? Quem são, na verdade, esses pacificadores que são considerados filhos de Deus? São aqueles que se reconciliaram com Deus e, mediante a mensagem da cruz, têm se esforçado bastante para trazer outras vidas a Cristo. Vamos dizer que os pacificadores são aqueles que são incumbidos à tarefa de levar a palavra de Deus àqueles que sofrem, àqueles que têm necessidade de ser alimentados, são aqueles que pregam o Evangelho. E eu apliquei aqui o Evangelho e me virei, a palavra de Deus é paz. A palavra de Deus é aquela que nos dá acalento às nossas almas. De todas as bem-aventuranças que o capítulo 5 fala aqui em Mateus, eu acho que a melhor e a mais citada entre todos nós é esse verso 9, porque todos nós, a certa altura da vida, dizemos que somos todos filhos de Deus. A certa altura, todos nós dizemos, crentes ou não, cristãos ou não, todos nós, a certa altura, dizemos, e nós estamos aquele nosso hino que diz, né? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E os pacificadores são os filhos de Deus que foram incumbidos a missão de levar a palavra de Deus, a missão de trazer as almas a Cristo. E nós podemos ainda ver aqui em Romanos capítulo 10, verso 15, que diz assim: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Jesus aqui no Sermão do Monte estava a falar das bem-aventuranças e estava a falar daqueles que são pacificadores, daqueles que são incumbidos à tarefa de pregar, daqueles que são incumbidos à tarefa de mostrar o Evangelho às almas perdidas. Muitas vezes não é fácil levar e convencer o povo de que existe um Deus que tudo sara, que existe um Deus que a dada altura tudo pode fazer ao nosso alcance, de convencer aqueles que estão em conflitos com Deus em aceitar a palavra que nós vamos levar para acalentar uma alma, para levar o conhecimento, para aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Como cristãos que somos, Deus nos convida muitas vezes a experimentarmos as suas misericórdias, fazendo o compromisso nas nossas vidas de buscar de maneira intensa a Deus todos os dias de forma verdadeira. Ainda se formos para Romanos capítulo 5, no verso 1, diz assim a palavra de Deus: todos sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Os pacificadores são os que levam a mensagem, os pacificadores são os que levam a paz. Mas, meu irmão, tu a levares a paz, tu a levares a palavra, tu a levares a libertação, tens que ter em conta que neste caminho, muitas vezes, você será rejeitado. Muitas vezes, a palavra, como nós lemos muitas vezes aqui a parábola do semeador, a palavra que tu levares, o evangelho que tu anunciares, pode cair em terra fértil, mas também pode cair em pedregulhos, pode cair, vamos dizer, entre o meio do trigo e do joio, que é levares a mensagem de Deus como pacificadores. Muitas vezes serás perseguido, serás rejeitado, mas nós nos focamos aqui no último parágrafo do capítulo 9, que diz que serão chamados, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que quer dizer que, independente da dificuldade que você terá em levar a palavra de Deus, tanto para a tua família, tanto para aqueles que são próximos de ti,
tanto para aqueles com quem tu trabalhas, para aqueles com quem até tu te cruzas nas ruas, para aqueles que muitas vezes têm a missão de evangelizar, o nosso departamento de evangelismo e missões, que tem a missão de evangelizar, peço desculpa, muitas vezes vão ter essa dificuldade porque os pacificadores não vão levar sua paz e a mensagem de Deus. Vão muitas vezes ser rejeitados e levar também a discórdia, porque muitas são as vezes em que nós falamos da palavra de Deus para alguém e volta e meia temos algum conflito porque não é aceite, não cai em terra boa, não floresce, não dá frutos bons. Mas deixa dizer-te nesta noite, irmão, que o teu trabalho, como diz a palavra do Senhor, não é em vão no Senhor. Que a dada altura, se o Senhor te colocou e te indicou para levar o seu evangelho, para levar a sua palavra, Ele irá te capacitar. Que a dada altura, a tua palavra, por intermédio de Jesus Cristo, levando as pessoas, alguém ouvirá de toda a multidão que fores falar, alguém ouvirá e guardará. Aqui no Sermão do Monte, Jesus falava para uma multidão. Tinha uma multidão. E quando ele começou a falar, né, ele falava diretamente para os discípulos. Mas a multidão que estava naquele monte o cercou para ouvir aquelas bem-aventuranças. Certamente que nem todos que estavam ali, né, aceitaram aquelas bem-aventuranças, sendo que aqueles que têm sede e fome de justiça serão fartos, que aqueles que choram serão consolados. Muitas vezes nós, diante da dificuldade ou diante de alguma tragédia ou diante de alguma perca, nós paramos e nos perguntamos, mas Deus, por que acontece isso? Será que nós seremos consolados? Mas a palavra de Deus, ela é tão pura que nos diz aqui nessas bem-aventuranças que aquele que é pobre de espírito, ele reinará os reinos, ele terá como herança o reino dos céus. Que aqueles que choram, a certa altura serão consolados. Que aqueles que são pacificadores, que são mensageiros da paz, que têm que levar o conforto, serão chamados filhos de Deus. Todos nós queremos um dia lá na glória sermos chamados filhos de Deus. Queremos todos nós lá na glória sermos reconhecidos e sermos conhecidos por Deus, por filhos de Deus. Mas olhamos muitas vezes e, pelo primeiro obstáculo que aparece nas nossas vidas, nós queremos desistir de sermos mensageiros da palavra. A palavra do Senhor nesta noite nos exorta a sermos mensageiros, a sermos pacificadores e que, no entanto, por causa de sermos pacificadores, seremos chamados filhos de Deus. Quem foi o principal pacificador a nível da humanidade, a nível dos olhos de Deus e da Bíblia? Foi Jesus. E o que Jesus teve em troca? Independente de ser o verdadeiro pacificador, de levar a cura, de levar a libertação, de libertar os cativos, de fazer milagres, qual foi o ganho de Jesus? A crucificação na cruz. Então, meu irmão, se te levantaste como um pacificador, se te levantaste para ser um mensageiro de Deus, para levar a palavra ao povo, para trazer os perdidos à luz do mundo, para ser o sal da terra, terás algumas dificuldades, serás perseguido, mas seja confortado nesta noite, porque a palavra do Senhor nos diz que quando somos pacificadores, nós seremos chamados filhos de Deus. E muitas vezes nós dizemos assim, né? Pelo testemunho que o conhecerás. O nosso exemplo é uma das melhores coisas que há a passarmos o testemunho de pacificadores. Ouvimos, e eu ouço muitas vezes dizermos, né, que o melhor obreiro é aquele que começa pela sua casa. O nosso testemunho tem que começar pela nossa casa, para que as outras pessoas, quando nos virem, não precisamos falar, porque a palavra de Deus nos dá a posse daquela passagem que diz que onde pisar a planta do nosso pé, o Senhor nos dá como herança. Como pacificadores, vamos tomar posse dessa promessa, porque
independente das perseguições, independente de muitas vezes não sermos aceitos quando falarmos da palavra de Deus, mas Deus nos considera seus filhos, mas Deus nos dá como uma herança aonde a nossa planta do pé pisar, para então abençoar, para libertar, para trazer paz, para trazer acalento à alma. E eu ainda vou me lembrar, para terminar, do hino que nós cantamos, né? Eu tenho a marca da promessa, eu tenho, quem vai tirar? Ninguém, quem vai tirar? Ninguém. Porque Deus nos fez seus filhos, por isso é que ninguém nos vai tirar a marca da promessa. Quando nos levantamos como pacificadores da sua palavra e da sua mensagem e anunciando as boas do Evangelho, as novas do Evangelho. Amém? Amém. Paz do Senhor, irmã Flora. Paz do Senhor, irmão Orlando. E assim foi a nossa palavra. Que Deus abençoe a todos. Que de certa forma nós possamos ser fortificados. Que até aqueles que de alguma forma não mostraram ainda nenhum fruto com a nossa forma pacificadora de levar a palavra, mas sabemos que a dada altura Deus irá fazer algum milagre na vida daqueles que têm ouvido a mensagem, daqueles que têm comunicado, daqueles que têm levado a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, pastor Chiquete, irmã Generosa Adolfo, a todos os irmãos e irmã Adaltina. Deus abençoe a todos e que neste dia o Senhor possa estar sobre as nossas casas, que possamos então sentir a presença do Espírito Santo nos guardando, nos consolando. Amém? Vamos orar para terminar. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada porque todas as coisas cooperam para bem daqueles que, Senhor, que esperam em Ti. E nós esperamos em Ti. E a cada dia pedimos para que o Senhor venha nos fortificar, para que em nenhum momento possamos, Senhor amado, deixar de falar da Tua palavra. Para que em nenhum momento, Senhor, nós possamos desistir de ser mensageiros e pacificadores da Tua paz, que é o reino dos céus. Obrigada por esse momento que o Senhor nos traz na Tua presença. E em tudo nós damos graça porque sabemos que o Senhor é conosco. Sê com todas as famílias representadas nesta tarde, sê com a Tua igreja e com o Teu povo a nível do mundo. Nós assim oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos e boa continuação. A paz do Senhor.